aos que estão na internet. Não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma transmissão online nessa pandemia, de alguma programação da igreja, mas eu concordo com os pastores quando eles dizem que é uma bênção ter mais alguém além de um pedaço de plástico e uma tecnologia, e a gente está falando para uma tecnologia. Então é um grande privilégio, é uma grande honra, é um grande prazer nessa noite poder cultuar com os irmãos aqui presencialmente e com os irmãos que não podem estar presentes, cultuar de forma virtual, de forma online. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 19. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 19. Eu ia convidar para fazer a leitura de forma responsiva, mas em respeito aos que estão online, então eu farei a leitura e os irmãos acompanhem. Mais uma vez, como eu falei, é sempre complicado ter que falar com um pedacinho de plástico ali, mas então eu farei a leitura, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Diz assim a Sagrada Escritura, no Salmo de número 19: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o de destilar nos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo e os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo, ele trata das duas grandes bênçãos, das duas grandes maravilhas que Deus nos deixou. A primeira parte, que vai até o versículo 6, é a revelação natural, é a natureza, e é assim que ele começa, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e ele discorre até o versículo 6 sobre essa revelação natural que Deus deixou, né? Ele diz que não há uma palavra, não há linguagem, não há uma palavra, mas quem admira toda a natureza, toda a criação, não consegue negar que existe um Deus, Criador de todas as coisas. E a partir do versículo 7, então ele fala da lei, ele fala da revelação especial, que é essa revelação especial que foi dada a nós, para que nós tivéssemos o entendimento, a revelação do Espírito Santo, para que nós entendêssemos que só por meio de Jesus Cristo nós alcançamos a vida eterna. Os nossos pecados são perdoados somente por Cristo. É essa lei especial, e é essa lei que nos traz aqui hoje, para rendermos glórias, para glorificarmos a Deus por tão maravilhoso feito dado a nós, que é a salvação, que é a graça em Cristo Jesus. Esse é o objetivo, esse é o motivo de nos reunirmos e nos alegrarmos. Eu farei uma oração de louvor. Após a oração, convido os irmãos que se coloquem em pé e cantemos o hino de número 3. Após a oração, então, nos coloquemos de pé e cantemos o hino de número 3. Vamos orar a Deus. Bom, vamos
de pé agora e já em atitude de reverência orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus bondoso, que dominas sobre céu e mar, que nada foge do controle das tuas mãos, que tudo tu controlas, os mais mínimos detalhes de toda essa criação, de toda a nossa vida tu controlas. E nós te damos graças por isso. Te damos graças porque tu deste a oportunidade de, nesse momento, nesta noite, nós nos reunirmos aqui como irmãos, como igreja, para glorificarmos o teu santo nome, para darmos glórias, para rendermos louvor, para sermos edificados também com a tua palavra. Te pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, que tu te faças presente nessa noite, nessa congregação, neste culto, e receba todo louvor, toda adoração que seja prestada aqui. Perdoa todos os nossos pecados, releva as nossas falhas, as nossas impurezas, porque somos pecadores e prestamos um louvor falho por conta da nossa natureza. Mas recebe esse nosso louvor, essa nossa gratidão que prestamos nessa noite de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino de número 3. Mais uma vez eu convido a abrirem as suas Bíblias, agora na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, leremos do 1º até o 8º versículo. Hebreus 12, de 1 ao 8. Mais uma vez eu farei a leitura, os irmãos acompanhem em suas Bíblias.
Diz assim, Hebreus 12, de 1 a 8. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para essa disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O autor aos Hebreus, inicia dizendo que temos uma grande nuvem de testemunha a rodear-nos. Ele está falando dos heróis da fé que ele cita nos capítulos anteriores, no capítulo anterior, e ele começa a falar acerca da maravilhosa graça de Cristo, né? pelo poder de Cristo e pelo bem que Ele fez, né? Versículo 3 ele diz para nós considerarmos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, né? Depois ele diz que a nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue, e ele exorta que, como filhos que somos, recebamos a disciplina de Deus. Aí muitas vezes nós não sabemos receber essa disciplina de Deus, e muitas vezes nós não distinguimos entre disciplina e consequência do pecado. Toda a nossa atitude, né, toda a escolha que nós fazemos gera uma consequência. Há uma pesquisa que diz que em média nós tomamos mais de 30 mil decisões por dia. Mais de 30 mil decisões uma pessoa toma por dia. E toda essa decisão ela tem uma consequência. Se eu vou usar roupa A, se eu vou usar roupa B, se eu vou pelo caminho A, se eu vou pelo caminho B, e assim sucessivamente. E o pecado e as nossas atitudes em relação ao pecado, em cairmos no pecado ou resistirmos até o sangue, como está aqui, também traz-nos consequências. E muitas vezes nós confundimos a consequência do nosso pecado com essa disciplina de Deus. Nós confundimos com a disciplina de Deus, mas Ele é um Deus que é o nosso Pai e faz isso para que nós aprendamos, porque os nossos filhos muitas vezes aprendem pela dor e não pelo amor, não pela instrução, e sim pela palmada, pela correção. E é assim que Deus nos trata, porque nós ainda temos uma natureza corrupta, desesperadamente corrupta, inclinada para o pecado. Nós ainda não estamos por todo transformados. Nós ansiamos esse dia em que nós vamos abandonar essa natureza caída e seremos revestidos de glória, de uma incorruptibilidade, em que a gente possa prestar o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração a Deus, e não mais teremos o jugo do pecado em nossa vida. Mas esse dia ainda não nos chegou, tá? Mas em breve chegará para todos nós. Esse é o nosso anseio de vida, né? Uns querem que não chegue tão rápido, outros querem que chegue um pouquinho mais rápido, né? Uns pedem para abreviar os dias, outros dizem para não ter tanta pressa, Senhor, não venha tão cedo, né? Mas é o objetivo das nossas vidas. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos sujeitos ao pecado, nós temos que resistir até o sangue. O autor aqui diz que nós ainda não resistimos até o sangue, mas nós precisamos entender essa correção, entender que Cristo,
que Deus amorosamente nos corrige, nos orienta, nos instrui, nos disciplina, para que não mais cometamos pecado. E eu convido os irmãos para que abaixem as suas cabeças, orem individualmente, cada um se achegue a Deus, peça para que Deus fale aos corações de vocês acerca dos pecados, das faltas cometidas nas nossas vidas, que Ele traga à memória, que nós realmente deixemos isso tudo aos pés da cruz de Cristo, nos arrependamos e tenhamos uma mudança de vida. Então, os irmãos permaneçam em atitude de oração por alguns instantes. Após alguns instantes eu quebrarei o silêncio com uma oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor Deus, nos achegamos em oração mais uma vez a Ti, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu perdão nesse momento, porque nós ainda não resistimos a Teu sangue. Nós temos sido servos negligentes, servos fracos, filhos desobedientes. Perdoa-nos porque nós resistimos às Tuas leis, ao Teu ensino, à Tua exortação. Perdoa-nos porque nós temos negligenciado a obediência incondicional a Ti. Ajuda-nos a sermos cada dia mais fortes, a termos mais prazer nas coisas que Te agradam, termos mais prazer em viver para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu santo nome. Perdoa todos os nossos pecados, traz à memória algum pecado que talvez possamos ter cometido e nem mesmo percebemos, alguma ofensa a outro irmão, que nós possamos nos lembrar disso e reparar os nossos erros, pedir perdão ao irmão, caso tenhamos ofendido, cometido alguma falta contra ele, e pedimos perdão a Ti, porque pecamos contra Ti e contra Ti somente. Pedimos a Tua misericórdia, porque, embora já debaixo da graça, não vivemos a plenitude dessa graça, mas temos ainda esse peso do pecado, e que nós aprendamos e tenhamos vontade de fazer como o autor dessa carta diz, que é para desembaraçarmos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que nós possamos correr para o alvo, que é Cristo Jesus, que é o autor, o consumador, o perdoador de todos os nossos pecados naquela cruz. Que esse seja o nosso alvo, que esse seja o nosso objetivo, e que a gente possa tirar todo esse peso do pecado, para que vivamos uma vida mais digna, mais perfeita, mais agradável a Ti. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, pedindo que purifiques todos os nossos corações, purifiques toda a nossa alma, tire toda a maldade, todo o pecado do nosso ser. Essa é a nossa oração que fizemos na mediação de Cristo, Teu Filho, que remiu os nossos pecados na cruz. Amém. Eu convido mais uma vez para abrirmos as nossas Bíblias, agora no livro, novamente no livro de Salmo, capítulo 95, Salmo 95. Mais uma vez eu farei a leitura, os irmãos acompanhem aí. Salmo de número 95. Após a leitura do Salmo 95, os irmãos que estão preparados para conduzir a congregação em adoração e louvor cantado podem se dirigir-se aqui à frente, que faremos na sequência já período de cânticos. Mas diz assim, mais uma vez, a palavra de Deus no capítulo 95 do livro de Salmo.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas dos montes, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. O salmista faz um convite: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Eu convido os irmãos que se coloquem de pé e nesse primeiro hino procedam como ele convida, com ações de graças, através do nosso dízimo, através das nossas ofertas, que nós façamos isso como oferta ao Senhor, como ação de graça por tudo quanto Deus tem nos dado, e nós devolvemos uma pequena parte. Façamos isso durante o canto do primeiro hino, como louvor e adoração de ação de graças ao Senhor. Cantemos. Sou
Senhor Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos na Tua casa nessa noite, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos Te louvando, Pai Celestial. Queremos Te agradecer pelas Tuas ricas bênçãos, Senhor Deus, pelo Teu amor derramado sobre as nossas vidas, Pai Celestial. Receba, Senhor Deus, em Suas mãos esses dízimos e ofertas, Senhor Deus, sejam usados para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Aqueles que vão usar esses recursos sejam homens capacitados, cheios do Teu Espírito Santo, Pai Celestial. Que esses recursos sejam abençoadores e chegam, Pai Celestial, onde for necessário, Pai Celestial. Nos abençoe em minhas dificuldades, em minhas lutas, o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoa aqueles que perderam o emprego, Pai Celestial, aqueles que estão acamados, Pai Celestial, o Senhor possa estar aguardando, Senhor Deus. Ser conosco, em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus. Próximo cântico, livre acesso. Senhor Deus, eu não sou nada sem Ti. Próximo cântico, nosso Deus é soberano. Antes da fundação do mundo.
Senhor Deus, Pai querido e amado, Tu és o Deus santo das nossas vidas, o Deus o qual nós temos o privilégio de acesso, onde nós podemos, ó Pai, estarmos reunidos, ó Pai, na Tua casa, Te louvando, Te servindo, Te adorando. Que o Senhor continue sendo conosco, ó Pai, nessa noite, acrescentando, ó Deus, mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, rompa, Senhor, todas as prisões, as cadeias que há em nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, ó Pai, da forma como Tu queres a Tua palavra, para que assim, ó Deus, nós possamos também praticá-la, Senhor, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, e assim a Tua igreja cresça para a honra e glória do Teu nome. Que a Tua igreja venha, ó Deus, a ser luz, ó Pai, nessa cidade, neste lugar, que nós possamos, ó Pai, levar adiante o Teu Evangelho, e que acima de tudo, ó Deus, sempre empenhados, ó Deus, onde nós estivermos, não somente neste momento aqui, mas no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, que o nosso louvor, ó Pai, possa ser verdadeiro a Ti, pois Tu és o nosso Deus soberano que está acima de todas as coisas, o Deus que pela Tua graça e pela Tua misericórdia nos alcançou. Por meio de Cristo Jesus, ó Pai, é que nós temos esse privilégio de acesso a Ti, como nós cantamos essa noite. É por nome dEle, ó Pai, em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos. Amém, ó Pai. Pode se sentar, irmãos. Para a meditação dessa noite, irmãos, abramos no Salmo de número 20. Salmo de número 20 é o que eu usarei para a nossa meditação na palavra esta noite. Salmo de número 20. Salmo de número 20 diz assim: Ao mestre de canto, salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembra-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Tua palavra está aberta à nossa frente, foi lida, e nesse momento eu peço que fales aos nossos corações, me uses como um fiel expositor da Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado e que Tu fales aos corações de todos nós através de mim nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Salmo de número 20 começa com aquele itálico, o mestre de canto, Salmo de Davi. Eu já falei, acho que em algumas oportunidades aqui, mas é sempre bom frisar. Aquele título em negrito não faz parte das Sagradas Escrituras, é apenas uma orientação que se coloca, um tema acerca do Salmo, de um trecho. Essa parte em itálico, sim, faz parte das Sagradas Escrituras. Então, sempre quando a gente inicia a leitura de um salmo, é interessante que nós iniciemos por ali. Como eu iniciei agora o mestre de canto, Salmo de Davi. Esse é o início do salmo. Esse seria, na verdade, o primeiro versículo, vamos dizer assim. Porque salmo é uma música, é um cântico, e esse é o título do cântico. Então, assim foi escrito e assim foi colocado nas Escrituras. Então, faz parte das Escrituras. E essa primeira parte que diz ao mestre de canto, Salmo de Davi, já nos remete a duas situações para que nós possamos entender um pouco melhor este salmo. Porque todo o salmo ele está sendo falado invocando a Deus para uma batalha que se aproxima, pedindo a Deus que dê vitória a alguém, porque ele fala, conceda-te segundo o teu coração, realize os desígnios do teu coração. Então esse salmo ele está sendo falado
está sendo feita uma oração, né? É um salmo de oração a Deus pela vida de alguém. E essa primeira frase diz: ao mestre de canto, salmo de Davi. Não necessariamente salmo de Davi significa que ele foi o autor, mas ele é o tema. Salmo de Davi, ou salmo sobre Davi. Então alguns comentaristas se dividem nessa interpretação. E isso é importante, é pertinente para que a gente possa entender essa colocação do salmo, porque senão a gente acha que o salmista está escrevendo, quando ele fala do teu coração, os desígnios do teu coração, a vitória, ele está falando a Deus, né? Está falando de Deus, que os desígnios de Deus, mas em outros momentos ele fala: clamo a ti, ó Deus, né? Ouve-me na minha tribulação. Ou seja, ele está clamando a Deus e depois ele está pedindo que Deus conceda os desígnios do teu coração. Então não faz sentido se nós entendermos que o tema central é Deus. Faz um pouco mais sentido se nós entendermos que esse salmo ele foi escrito talvez por Davi, sim, e Davi talvez utilizando a terceira pessoa. Ele é o autor, mas ele utiliza da figura dele numa terceira pessoa como o rei. Então é Davi falando sobre o ungido, porque ele fala lá, né, que salva o seu ungido, né, que o Senhor salva o seu ungido, ele fala no decorrer do salmo. Então tem essas interpretações, e isso é importante para que a gente possa entender um pouco da estrutura desse salmo. Esse salmo, então, é uma convocação do povo de Deus para clamar a Deus enquanto o rei se prepara para a batalha. Essa é a ideia desse salmo. O salmista, então, compõe esse salmo convocando todo o povo de Israel para que clame a Deus, porque uma batalha em breve virá, e eles pedem para clamar pelo rei, né, pelo seu ungido. No caso ali, Davi, que era o rei, que foi também sacerdote, profeta, né? E eles então fazem essa oração nesse salmo. E eu queria dividir o salmo em 3 partes, do versículo 1 até o versículo 4, a primeira parte, que eu vou intitular como oração. Depois do versículo 5 até o versículo 6, o 5 e o 6, eu vou intitular como batalha. E o 7, o 8 e o 9 eu intitularei como fé. Então, fica oração, batalha e fé nesse salmo. E a gente começa então com a oração. O Senhor te responda no dia da tribulação. É assim que começa, depois do itálico, o salmo. E diz: e o nome do Deus de Jacó, e te eleve em segurança. Então, a primeira coisa da oração é nós endereçarmos a uma pessoa, né? Quando nós conversamos, quando nós escrevemos uma carta, quando nós nos comunicamos com alguém, nós endereçamos a essa pessoa. Se nós estamos em 3 ou 4 e eu quero me dirigir a uma pessoa específica, eu chamo a atenção para o destinatário da minha fala, da minha oração naquele momento. Eu digo: fulano. E aí eu converso, eu falo, eu chamo a atenção dele, eu dou o destinatário dessa oração. E eles colocam o destinatário como o Deus de Jacó, fazendo referência ao Deus que tirou o povo do Egito, que conduziu o povo por 40 anos no deserto, que concedeu vitória na terra de Canaã, que concedeu prosperidade. E naquela época, a prosperidade de um povo, de uma nação, ela estava diretamente relacionada ao seu Deus. Isso também é importante que nós entendamos. Isso é naquela época. Hoje não é isso. No Novo Testamento nós não vemos mais isso, mas a prosperidade do povo sendo um reflexo do Deus daquele povo. Não é mais isso, mas nessa época, a prosperidade de uma nação estava relacionada ao Deus daquela nação. E nós vemos na história,
Primeira Crônica e Segunda Crônicas, Primeiro Reis, Segundo Reis, se nós lermos, nós vamos ver várias batalhas do povo, e sempre havia uma consulta ao profeta, ao sacerdote, o que Deus dizia dessa batalha. Nós devemos guerrear ou não devemos guerrear? Não vai, porque Deus te colocará em tuas mãos o inimigo. Então o povo ia para a batalha, o rei ia para a batalha. Outras vezes Deus dizia: vai para a batalha e tu serás escravo, e eu te entregarei nas mãos do teu adversário. Porque o povo se esquecia de Deus, porque o povo não mais tinha um único Deus, o povo se prostituía com outros deuses, mas sempre teve relação de vitória na batalha, de prosperidade do reino, com o Deus a quem aquele povo servia. E isso está presente na história do povo de Deus. Quando o povo se arrepende dos seus pecados, da idolatria, derruba os ídolos, destrói os altos, se volta para Deus, clama a Deus, Deus salva, Deus livra o povo se reúne, o povo se fortalece, o povo cresce. E aí o povo vai para a batalha e conquista outras terras e mistura com outros deuses e abre espaço para falsos deuses, para deuses de outras nações, se corrompe e vira escravo e sofre e vai para o exílio. E isso é cíclico na história do povo de Deus. Isso é cíclico. E aqui é mais um momento em que eles estavam clamando a Deus. É um momento de extrema prosperidade, porque o rei Davi governava sobre esse povo, um homem segundo o coração de Deus. É assim que a Escritura trata Davi. Mas, no entanto, Deus diz que há muito sangue nas mãos de Davi. O mesmo homem que é referido como segundo o coração de Deus, em outro momento Deus diz: tem muito sangue nas tuas mãos, porque Davi cometeu adultério, assassinato e muitos outros pecados. Foi um pai negligente com os seus filhos, mas Davi sempre serviu e amou a Deus, e isso se vê em toda a sua vida, se vê em toda a sua história, e reflexo disso é o seu reinado que é próspero, que é grande, e só perde para o seu filho Salomão, que também reflete o temor a Deus. E Salomão é outro exemplo de como o povo se corrompe, porque Salomão teve todo um império, mas o filho destruiu todo o império. E ao início do reinado do filho de Salomão, o povo diz: olha, o teu pai colocou julgo muito pesado de tributo sobre nós, alivia o tributo. E os mais antigos conselheiros disseram para ele: faça isso, alivia um pouco o tributo e tu vais ganhar o povo. Tu vais ter o povo nas tuas mãos, do teu lado, e será próspero o teu reino. E ele então ouviu os seus amigos de juventude que disseram: não, diz para o povo que o teu pai, o jugo que o teu pai impôs era apenas um polegar, e tu vais ser muito mais pesado no jugo para eles. E a partir dali então o reino degringolou, né? Demonstrando que ele não tinha a sabedoria que tinha o seu pai, que não tinha o temor a Deus que o seu pai Salomão tinha. E foi a derrocada do império de Salomão. Mas, voltando a esse texto, como eu falava do destinatário dessa oração, o Senhor te responda. Ele inicia dizendo: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então, primeira informação é que toda a nossa adoração, nosso pedido de socorro deve ser única e exclusivamente ao Salvador das nossas almas, ao Criador de todas as coisas, a Cristo, o Senhor, a Cristo, o Senhor dos exércitos, Cristo, o homem que é temível em batalhas. A Escritura está repleta de expressões sobre
o Deus dos deuses, o Senhor acima de todos os deuses, o Senhor dos exércitos, o que faz guerra, o que dá a paz, o que dá a vitória, o que leva o cativo, ou seja, é um Deus de guerra, mas é um Deus de vitória, é um Deus de paz, embora a guerra, é um Deus de paz. E é esse Deus que o salmista convoca, que a oração seja elevada. E a semelhança daquela ocasião em que o povo estava se preparando para a batalha, nós também estamos em uma batalha. Nós também estamos em uma batalha. A Escritura diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Paulo usa a figura de elementos de uma armadura, né? Fala do escudo, da couraça, do capacete, da cinta. Então, é uma linguagem bélica. Nós vemos nas Escrituras uma linguagem bélica nas Escrituras, uma linguagem de guerra, uma linguagem em que nós somos chamados à batalha, nós somos chamados a uma guerra. Essa guerra já está ganha, não por nós, por Cristo, mas a batalha ainda não terminou e nós somos convocados à batalha. Se você, meu irmão, minha irmã, vem à igreja, busca a Deus para ter paz, tranquilidade, uma vida tranquila, uma vida próspera, você está errado, você está no lugar errado. Se você veio aqui hoje, eu vou ouvir uma palavra de conforto, eu vou ouvir uma palavra de paz, de tranquilidade, talvez você veja ao lugar errado, porque essa palavra, para alguns pode ser de conforto, de encorajamento, mas para outros pode ser uma palavra dura, pode ser uma palavra de confrontamento. Deus é um Deus de batalha. Nós perdemos isso nos dias de hoje. Hoje a nossa linguagem é toda para consolar, confortar, encorajar. É um egoísmo, um egocentrismo que tem dominado todas as pregações no mundo, em que o homem é o centro, em que o homem é a prioridade, em que nós viemos na igreja porque nós viemos para ouvir a palavra de Deus, para sermos para recarregar as nossas energias, para descarregarmos todas as pressões da semana, para termos energia para trabalharmos e fazermos mais uma semana. O primeiro erro é porque nós já estamos separando o profano do sagrado. Isso não existe. Domingo é o dia consagrado ao Senhor para nos reunirmos em culto público, mas de segunda a sábado é o seu dia direto com Deus para cultuá-lo na sua vida, nas suas atitudes, no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Esse é o primeiro erro. Nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para uma batalha, e essa batalha só se finda quando nós deixarmos esse mundo. Enquanto nós não deixarmos este mundo, enquanto Deus nos manter neste mundo, nós estaremos batalhando. E o objetivo dessa batalha é vencer o inimigo, é vencer o pecado, é avançar o reino de Deus. Assim como o povo se preparava para derrotar mais uma nação, para expandir as suas fronteiras, nós somos soldados que lutamos no exército de Cristo, e nós vamos expandir as fronteiras do Evangelho. Esse é o nosso chamado, essa é a grande comissão, essa é a grande comissão que Cristo deixou a nós, antes de ser assunto aos céus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E essa é a nossa batalha. Nós somos soldados que temos que estar pronto para a batalha. Se você veio aqui achando que aqui é uma enfermaria, pode ser, um quartel-general também tem enfermaria, mas que você se trate logo dessa sua enfermidade, na sua enfermaria, e que você vá logo para o campo de batalha, porque o exército precisa de mais soldados. Nós precisamos entender esse contexto, não só desse salmo escrito, mas nos dias de hoje. Nada mudou, nós continuamos em guerra, nós continuamos em luta, em batalha.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos que eles estão sendo chamados desde já para uma batalha. É tão difícil eu ensinar a minha filha isso, onde eu quero ensinar que Deus a ama, que Deus a cuida, que Deus a guarda, que Deus a protege, e eu faço dela, crio um Deus que é uma redoma, e às vezes ela entende que ela vive num gueto, ela vive num grupo onde só tem cristãos, e ela não pode ter contato com não cristãos, e ela não aprende que ela precisa ser uma missionária, ela não aprende que ela precisa ser um soldado de batalha, no campo de batalha, que ela precisa ser enviado. A Escritura diz que o filho é bênção, né? Ele é como flecha na aljava do guerreiro. E a flecha serve para quê? Serve para ser lançada contra o inimigo, para que a vitória venha. Os nossos filhos precisam entender essa linguagem bélica que há na Escritura, essa linguagem de guerra que Deus nos chama, que Deus nos prepara, para que nós possamos ir firmes para a batalha. E para nós irmos firmes na batalha, a primeira coisa que nós precisamos, então nesses 4 primeiros versos, que é oração, é intimidade com Deus, é vida com Deus, vida íntima com Deus. A oração está muito bem clara, o endereço. Depois, no versículo 3, o salmista é ousado, ele chama a atenção de Deus. Veja lá, lembra-te de todas as tuas, no caso ele está falando acerca do rei, né? Então ele está pedindo para que o rei lembre-se de todas as ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, para que Deus faça isso. Veja que ele chama a atenção para a sua vida íntima. Ele é ousado ao falar com Deus nessa oração. Ele é ousado, é como se ele dissesse: Deus, olha para mim na minha tribulação, eu estou me preparando para a batalha, eu estou meio angustiado, estou meio com medo, o inimigo é meio grande, o nosso exército é pequeno, mas olha para mim, porque tu disseste desde o início que se nós nos humilharmos, nos quebrantarmos e se nós formos fiéis a Ti, Tu não nos desampararás. E Ele está dizendo aqui: olha para minhas ofertas e para os meus holocaustos, olha para a minha vida de sacrifício por Ti, olha para a minha vida íntima contigo que eu estou tendo. Sejas fiel ao Teu servo que tem tido intimidade contigo, tem te servido. É ousadia, meus irmãos. Romanos 12, no versículo 1, né, Paulo diz que nos desafia, né, mostra isso, dizendo que nós apresentemos o nosso corpo, nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo, né, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que era o sacrifício? O que eram as ofertas de manjares? O que eram os holocaustos naquela época? Era o culto a Deus prestado pelo povo. E Paulo aqui diz: olha, apresente o seu corpo como sacrifício, como oferta ao Senhor. Tenha intimidade. Resista até ao sangue, como nós lemos, o pecado. Abandone essa natureza pecaminosa. Gaste mais tempo com Deus. Gaste intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem ousadia para dizer: Senhor, olha para mim, olha a minha vida. Eu tenho sido fiel a Ti. Me socorra na tribulação. É isso que o salmista está dizendo aqui. Ele está encorajando o povo para que faça isso. E está nos encorajando hoje para que façamos isso. E ele diz: conceda-te, no versículo 4, segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Veja a prova de que houve um sacrifício vivo, agradável a Deus,
no nosso corpo, porque o salmista, ele vai além de ele dizer, Senhor, eu tenho te servido, ouve-me. Ele diz assim, Senhor, não só me ouve, mas considera, satisfaz, faça, cumpra o desejo do meu coração. Veja que ousadia o salmista tem para falar isso. Bom, era um rei segundo o coração de Deus, né? Davi era um rei segundo o coração de Deus. Então, os desígnios do coração de Davi, com certeza, estavam de acordo com os decretos eternos de Deus, com a vontade de Deus. Se você não tem uma vida íntima com Deus, se você não tem uma vida de sacrifício, se você não tem uma vida de louvor e adoração e devoção a esse Deus que salvou a sua alma, você não tem um coração igual a Deus. Como você vai ter um coração igual a alguém que você não conhece? Como você vai ter um coração igual a alguém que você não tem convívio, que você não convive, que você não tem intimidade? Não tem como. O salmista é ousado em dizer, conceda e realiza todos os desejos do coração. Meu Deus, se eu dissesse isso, eu estava lascado, meu Deus. Se eu numa oração dissesse, Senhor, conceda todos os desejos do meu coração. Jesus amado, não faça isso, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso de mais intimidade com Deus, eu preciso de mais vida com Deus. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, não é a prova da prosperidade, da tranquilidade, da paz. Jesus está querendo dizer, busque primeiro intimidade com Deus, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, o ser igual a Deus, a servir a Deus, a obedecer a Deus, e Deus vai colocar desejos justos e puros no seu coração, e aí você se satisfará, e aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque o seu coração está inclinado segundo a vontade de Deus. Essa é a ideia, não é que Deus vai te dar o que você quiser, não é isso. Deus vai te dar um coração agradecido pelo que você tem e pelo que Ele te dá. Essa é a diferença. E aqui é chamado a nossa atenção para isso. Como nós vamos pedir a Deus que satisfaça os desejos do nosso coração? Se lá no íntimo do nosso coração a avareza, a inveja, a ódio, mágoa, como Deus vai fazer? Deus não tem comunhão com as trevas. Se o pecado jaz no fundo do nosso coração, Deus não satisfará o desejo do nosso coração. E o salmista continua, ele evolui, veja que há uma evolução. Primeiro ele invoca a Deus, ele diz, Senhor, ouve, atenta, vira os teus ouvidos para mim, olha para mim, porque estou em aflição, porque eu estou em tribulação nesse momento, estou com medo da guerra que virá. Olha para mim agora. E depois ele avança, ele diz, não só olha para mim agora, mas olha para a minha vida de devoção a Ti. E depois disso ele avança, como eu estava falando. Ele diz, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes o desejo do meu coração, concede segundo o desejo do meu coração. E qual é o desejo do coração desse salmista? Versículo 5. Celebraremos com júbilo a Tua vitória, vitória do rei. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos, porque a vitória e os pendões que serão hasteados e as bandeiras serão de Deus.
O desejo do coração do salmista é que Deus fosse glorificado na vitória da batalha. A vitória significava a presença de Deus, a boa mão de Deus naquele povo. O desejo do coração daquele salmista era que Deus concedesse vitória na batalha, não para que eles tivessem prosperidade no reino, mas para que o nome de Cristo se engrandecesse naquela região. Versículo 6, ele diz: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele está fazendo mais uma vez a menção ao rei Davi, que foi ungido. E não só a Davi, aí ele faz então toda a linhagem dos reis ungidos, inclusive até fazendo uma pequena menção a Cristo. E ele diz: e ele responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. Deus confirmará o desejo do nosso coração. Se o nosso coração estiver inclinado para as coisas santas e justas que Ele deseja que nós ansiemos. A batalha é dura. A batalha é grande. 1 Samuel 17, olhem lá. Versículo 45 a 47, é bem conhecido, nós falamos isso, contamos essa história para as crianças, quando Davi chega na frente de Golias, e Golias então desdenha dele, e diz: é ele que vocês vão botar para lutar contra mim? Davi diz assim, versículo 45 até o 47 de 1 Samuel, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, ou seja, tu vens confiando em carros e cavalos. Nós vamos daqui a pouco ler o versículo 7 que fala disso. Eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi fez a melhor e maior declaração de fé, de confiança, ele não falou nada mais do que estava cheio o seu coração. Ele disse: tu vens com espada, com lanças, com escudos, mas eu vou em nome do Senhor de Israel, eu vou em nome do Deus do meu povo, do meu Deus, e eu vou cortar a tua cabeça, Golias, hoje. Sabes por quê? Porque todos vão saber que há um Deus em Israel. Esse era o objetivo do salmista, glorificar a Deus e elevar o nome de Deus acima de todos os deuses de todas as nações. Esse era o único objetivo dele, em ganhar de Golias. Esse é o único motivo de Davi que motivou a lutar contra Golias. Quando ele viu a primeira vez, ele disse: quem é esse que blasfema o nome do Senhor, o Deus de Israel? Eu vou lutar contra ele, porque ele não pode falar do meu Deus assim. A guerra é para a honra e glória do nosso Deus. Se nós temos essa plena confiança, e aí vem a terceira parte, que é onde está a nossa fé. Se nós temos uma vida de oração, de intimidade com Deus, em que nós podemos nos achegar a Deus e dizer: olha para a minha vida, Senhor, tem misericórdia, eu estou em tribulação,
olha para a minha vida, olha para como eu tenho vivido para o teu reino. Olha para os desejos do meu coração que não são maus, são segundo a tua vontade. Se nós conseguimos isso, nós vamos para a batalha, para que o nome de Deus seja glorificado. E nós não vamos com medo, porque a nossa fé está no próprio Deus. Versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Quando diz carros e cavalos, não está falando em... Eu por muito tempo achava que era corrida, né? Está falando de apostas, né? Uns confiam em apostar em cavalos, em apostar em carros. Não, não é isso. A ideia aqui, mais uma vez, é a ideia bélica, de guerra. Quanto mais poderoso era o exército, mais carros ele tinha, mais cavalaria ele tinha. E o salmista diz isso, olha, uns confiam no seu poder de guerra, no seu potencial, no seu exército, nos seus carros de guerra, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros de guerra. Nós confiamos em Deus. A minha fé está somente em Deus. A minha fé está firmada em Deus. Porque a vitória não é minha, a vitória não é para mim. Tanto a vitória não é minha, que a vitória já foi conquistada, não por nós, mas por Cristo na cruz. Nós somos apenas soldados que ainda estamos no campo de batalha, esperando o nosso general nos chamar do campo de batalha e dizer: encerrou a guerra, encerrou a batalha, já chega. O inimigo está totalmente derrotado, já está preso. Nós aguardamos esse dia, mas enquanto esse dia não chega, nós lutamos sem esmorecer, nós lutamos com fé, porque a nossa fé não é no nosso potencial, não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não está na nossa eloquência, não está nas nossas estratégias. Não, vamos fazer a estratégia A, a estratégia B, a estratégia C, e vamos encher a igreja, e vamos pregar o evangelho. Se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu tenho que iniciar a pregação da palavra por essa pergunta. Eu vi uma vez uma estratégia, estratégias não são ruins, mas tem que sobressair o nome de Cristo e não a estratégia. Um treinamento que eram 5, eu não lembro, não sei se eram 5S, 5I, 5 alguma coisa, eram 5 perguntas, que a gente iria evangelizar uma pessoa e a gente iria conversar com a pessoa, e em determinado momento a pessoa faria a primeira pergunta. Pela nossa conversa, a pessoa faria a primeira pergunta. A partir da primeira pergunta, nós responderíamos e conduziríamos a conversa para mais 4 perguntas, e chegaríamos no fim, então, tendo evangelizado essa pessoa e perguntado se ela aceita Deus como Senhor e Salvador da vida dela, Jesus Cristo como Redentor da sua alma. É bom para quem não sabe como e o que falar, e tem desejo de ir especificamente falar, evangelizar, é bom. Mas a sua estratégia está no início, está na oração, está na vida devocional a Deus. Essa é a sua estratégia, porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque nós falamos apenas o que nós gostamos, nós vivemos apenas o que nós amamos. Ninguém ama o que não conhece. E ninguém procura conhecer ou procura fazer o que não ama. Se eu não gosto, eu deixo de lado. Se eu não amo, eu também deixo de lado. Então, a nossa fé
tem que ser uma fé inabalável. Versículo 8 diz: eles se encurvam e caem, porém nós nos levantamos e nos mantemos de pé, porque a minha fé está firmada no Senhor dos Exércitos. A minha esperança é de que a batalha já está ganha e eu estou só esperando o meu general me mandar sair do campo de batalha, ou algum inimigo me alvejar e eu for para junto de Deus. Enfim, mas estamos no campo de batalha. Mas nós estamos no campo de batalha sabendo que o inimigo é grande, Golias é gigante. Mas nós não lutamos em nome da igreja presbiteriana, nós não lutamos em nome do André, nós lutamos em nome de Deus. E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, essa é a nossa motivação. Uns se encurvam e caem, mas nós não. Nós não. Nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Somos inabaláveis? Não, porque se nós nos levantamos é porque a gente cai. Mas quando a gente cai, a gente levanta, permanece de pé e segue para o alvo. Porque, ó Senhor, dá vitória ao Rei e responde-nos quando clamarmos. É assim que ele termina, pedindo a vitória, porque esse é o desejo do coração dele, a vitória, para que o nome de Deus seja engrandecido. E eu quero encerrar com três aplicações ou três questionamentos que nós devemos rever mediante esse salmo e tudo o que foi dito aqui. Primeiro, como está a sua vida devocional, a sua vida de oração, a sua vida diária de intimidade com Deus? Você tem gastado tempo com isso? Nós temos gastado tempo? Nós temos realmente tido tempos de comunhão? Olha, tempo nós temos. A pandemia está aí para nos dar tempo. Ninguém pode reclamar de, eu não tenho tempo. Tempo tem, sim. Agora tem. Mas o filho não está na escola, e o filho está em casa, e o filho está... Tudo bem, o filho pode dormir mais cedo agora, né? Não precisa ficar até tão tarde, porque ele já está em casa o dia inteiro. Então, vocês passam um dia com ele, ele pode dormir mais cedo, você tem um tempinho depois. Você pode sacrificar uma meia horinha de sono? Pode sacrificar uma meia horinha de sono, acordar um pouquinho mais cedo. Faça a sua devocional, faça a sua vida. Como está a sua vida devocional? Você tem gastado tempo em intimidade com Deus? Segundo, qual é a motivação do seu coração? O que move o seu coração? É conquistar o mundo? É conquistar o Brasileirão Série C? O catarinense vem aí, né, Márcio? O catarinense vem aí. Essa é a motivação? Ou a motivação é glorificar a Deus no trabalho? E se vier a Série C, amém. Se vier o Campeonato Catarinense, amém. Mas o objetivo primeiro é glorificar a Deus. Esse tem sido a motivação do seu coração na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na igreja, onde quer que você vá e o que quer que você faça. Reveja, repense qual é a motivação do seu coração. Está de acordo com os desígnios de Deus? São retos e justos e puros os desejos do seu coração? E por último, aonde está a nossa fé? Nossa fé tem sido depositada em Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Senhor dos exércitos, Deus grande e temível. Esse tem sido o alvo da nossa fé, esse tem sido o nosso ponto forte de vida, isso que tem nos dado força. Deus
não é gênio da lâmpada que está aqui para satisfazer os desejos do seu coração, as suas vontades. Dá uma esfregadinha, agora eu quero prosperidade, agora eu quero saúde, agora eu quero... Não. A ideia é contrária. Deus não está de acordo com as suas vontades. Você tem que estar de acordo com as vontades de Deus. Muita gente pergunta, como é que é aquela expressão que muita gente fala? Você está no centro da vontade de Deus? Não tem alguma frase assim? Que eu particularmente não concordo muito, porque seria muito egoísmo de eu dizer assim, eu estou no centro da vontade de Deus. Onde é que está o sujeito da frase? O sujeito está no eu. Deus é só um coadjuvante, embora eu queira colocar uma santidade nessa frase, dizendo assim, eu estou no centro da vontade de Deus. O foco não é em Deus, o foco é no eu. Eu estou no centro da vontade de Deus. Vê a entonação da frase? É uma falsa motivação do nosso coração. Deus é o centro dos nossos desejos. Deus é o centro da nossa vida. Deus é o centro das nossas atitudes. Eu acho que fica mais coerente se nós nos perguntarmos e trabalharmos dessa forma. Porque o centro, ou o principal não sou eu para Deus, é Deus para nós. Então não é perguntar se eu estou no centro da vontade de Deus, é perguntar se a minha vontade está de acordo com as leis de Deus. Repense na sua vida, meu irmão. Você está num campo de batalha, você foi chamado à guerra. Se você verdadeiramente foi alcançado pela graça de Deus, você foi chamado ao campo de batalha, você foi chamado a essa guerra. Não tem jeito, não tem como ter excesso de contingente. Você foi chamado, você é soldado desse exército, você vai para a batalha. Como é que você está na batalha? Você está pronto para a batalha? Você está firme? Você está confiante? Você está com medo? Não, Senhor, eu estou com medo, mas eu tenho fé que Tu és o general, Tu és o autor dessa batalha e nós vamos vencer, porque o Teu nome vai ser exaltado nessa batalha. Se você faz isso, o seu coração está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com os desígnios de Deus. Agora, se você está com medo, se você veio para buscar paz, tranquilidade, consolo, acho que não está certo. O lugar que você está certo, mas a sua motivação não está. Porque Deus diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas mantenha a fé, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a batalha está ganha, a guerra está ganha, vocês estão só numa batalha, mas a guerra já está ganha, o inimigo está derrotado. Então tem de bom ânimo, Cristo mesmo nos orienta a não desanimar. Os 12 discípulos, apóstolos, à exceção de João, a história nos conta que todos os outros morreram por causa do Evangelho. Mas morreram em paz, porque tinham a certeza da salvação na vida deles. Mas eles foram para a guerra e morreram por causa do Evangelho. À exceção de João, que morreu pela idade. Todos os demais morreram por conta do Evangelho, porque a motivação deles era verdadeira, porque eles tinham vida de oração e a fé deles estava depositada apenas, única e exclusivamente em Deus. Eles sabiam o objetivo deles nessa vida, que era a guerra e ser um soldado fiel de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós refletamos essa semana sobre como tem sido a nossa atitude nesse campo de batalha, como nós temos sido soldados, como tem sido a nossa atitude de soldado chamado por Deus. Que Deus assim nos abençoe. Para finalizar o nosso culto, eu gostaria de que a igreja se coloque de pé e cantemos o hino de número 93. Hino de número 93. Nos coloquemos de pé. Após o hino,
eu farei a oração final e encerraremos o nosso culto. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de sermos confrontados pela tua palavra, sermos alertados de que nós somos soldados, fomos chamados para essa batalha. Ajuda-nos a não esmurecermos, não desanimarmos, mas nos levantarmos e seguirmos de pé, seguirmos em frente. Aumenta-nos a fé, dá-nos fé por intermédio do Teu Espírito Santo, para que continuemos firmes, aguardando o dia que nos será findada essa batalha e receberemos a coroa. Que até lá nós lutemos firmemente como bons soldados, bons dispenseiros da palavra, preguemos o Evangelho através da nossa vida. Nós tenhamos um coração inclinado às coisas que são puras, santas e agradáveis a Ti, que o nosso coração seja de acordo com os Teus desígnios e que nós vivamos uma vida de intimidade contigo. Guarda-nos nessa noite, nessa semana, despede-nos em segurança, protege-nos, abençoa tudo o que nós vamos fazer e que tudo o que nós façamos seja para a Tua honra e glória, que nós não venhamos a envergonhar o Teu nome em nenhuma atitude nos dias que se sucedem. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a igreja pode sentar-se. Eu não falei pelo início do culto, né? O reverendo Wellington não está hoje aqui, porque ontem a Dani foi diagnosticada positivamente com coronavírus, então eles estão em isolamento, e ele pediu para que eu então conduzisse o culto hoje,
as demais programações, eu acho que Nova Trento tinha retornado presencial, creio eu que eu não conversei com ele sobre isso. Pastor, está me ouvindo aí? Depois responda. Eu acho que ele vai voltar para a forma online agora, porque ele está em isolamento. Eles estão bem, né? A Dani está assintomática, os demais estão bem, mas como houve esse exame positivo, então eles estão já em quarentena e cumprindo o protocolo. Eu peço que os irmãos então orem pela vida deles, para que não tenha nenhum sintoma mais severo, mais grave, que eles possam passar aí esses 15 dias da forma mais tranquila possível, né? Provavelmente inevitável que os demais se contaminem, né? Os demais, o pastor e os filhos, né? Sendo que a Dani deu positivo. Então que Deus guarde eles de um mal maior, que continue os abençoando, que abençoe a todos nós que estamos aí, precisamos trabalhar e mesmo com todo cuidado nos expomos a risco, né? Que Deus nos livre de todo mal. Fim de semana passada eu tive todos os sintomas de coronavírus. Eu conversando com a minha irmã que já teve, falei, eu tive uma dor na panturrilha. Ela disse, isso aí, é sintoma. Falei, mas aí me deu uma dor nessa costela. Ela disse, é sintoma. Falei, olha, eu fiquei com febre assim o tempo todo, 37,8, 37,9. Ela disse, é isso aí. Falei, e uma dor de cabeça chata que não passava. Ela disse, batata, pode fazer o exame. Liguei no Alô Covid da Unimed, agendaram uma consulta segunda-feira. Eu cheguei lá para consulta, o médico disse, você está aqui por quê? O que você tem? Falei, doutor, eu tenho vergonha, porque hoje eu não tenho nenhum sintoma. Eu tive sexta, tive sábado, tive domingo, mas hoje acordei bom. Ele falou, pois é, rapaz, então vamos fazer o exame. Você trabalha na área da saúde, né? Atende pacientes do grupo de risco. Falei, então tá, então vamos fazer o exame por causa dos seus pacientes, vou te manter em isolamento. E aí, a quarta-feira chegou o meu resultado negativo, como eu esperava a partir de segunda. Até domingo eu tinha certeza que eu estava com coronavírus, porque conversando com a minha irmã, mas foi engraçado, porque eu falei, dor na panturrilha. Ela disse, eu tive, é sintoma. Eu falei, nessa costela aqui, ela disse, também é. Então, eu ia dizendo um sintoma, ela ia dizer, não, também tive, é isso aí mesmo. E foi batendo muita informação. Mas aí chegou no quarta-feira o resultado negativo, graças a Deus, já voltei aí. Minha esposa não está bem, mas não tem relação com o coronavírus, não. Ela teve umas aftas na boca e teve que fazer cauterização, então ela não está sentindo gosto nem cheiro, mas é por conta também da inflamação da garganta e tudo. Não teve febre, tosse, nada, então é só dessa questão mesmo. Já foi no médico, já está medicada e tudo mais, então, graças a Deus também lá estamos livres. Eu não sei se tem visita de primeira vez. Eu fiquei um tempo sem vir. Aliás, eu tenho evitado de estar com os irmãos, porque como eu sou da área da saúde, eu atendo pacientes diariamente, eu tento evitar aqui para que não seja um possível vetor de contaminação para os irmãos. Então, se os irmãos não têm me visto aqui, esse é o motivo de eu não estar frequentemente aqui. Mas na inauguração desse pavimento, como oficial da igreja, fui convidado a estar presente, e hoje, por ocasião desse problema com o pastor, também estive presente. Então, se os irmãos não me virem nos próximos domingos, não se espantem, estou pela internet, estou assistindo, estou acompanhando os irmãos, é porque eu tento preservar os irmãos de qualquer possível contaminação pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu exerço. Ninguém se manifestou como visita, então, que ótimo, como dizia um presbítero, que bom, que bênção, não temos visita. Temos? Opa, temos. O nome? Everton, da caravana de Nova Trento. Everton, que bom tê-lo aqui, viu? Espero que venha outras vezes com a caravana aí. A caravana está crescendo. Em breve nós vamos ver a possibilidade de começar lá um trabalho, hein? Já tem, né? O trabalho às terças-feiras, mas quem sabe a gente não amplia aí. É um desejo do nosso coração, em breve, iniciar uma congregação lá e poder trabalhar com mais tempo, vamos dizer assim, lá em Nova Trento. Mas seja bem-vindo.